Os casos de dengue vêm aumentando no litoral do Paraná, situação que tem deixado muitas pessoas com dúvidas e incertezas sobre a doença. A nossa equipe ouviu um médico especialista e também abriu espaço para a população, o povo, tirar as dúvidas. Acompanhe. Dor de cabeça, febre, vermelhidão pelo corpo, dentre outros sintomas que passam a se manifestar assim que a pessoa contrai a dengue. Situação que preocupa o litoral do Paraná, tendo em vista que no ano de 2015 a cidade passou por uma epidemia, com boa parte da cidade infectada e também óbitos registrados. Um mosquito tão pequeno e que pode deixar uma lacuna irreversível em diversos lares da cidade. Mas o que fazer em casos de se contrair a doença? Quais são os alertas? Com a voz, a população. E queria saber qual é o sintoma da dengue para a gente descobrir quando sentir alguma coisa. Basicamente, a dengue ela é caracterizada como uma doença febril. Então, a gente vai ter, para considerar um caso suspeito de dengue, a gente tem que ter um paciente que tenha febre. Geralmente, essa febre da dengue ela é uma febre alta, podendo chegar a 39, 40 graus, dura de 2 a 7 dias e, associada a essa febre, a gente vai ter ainda mais alguns sintomas. Pode ser de 2 ou mais sintomas. São eles: dor de cabeça, dor atrás dos olhos, enjoo, vômito, pode ter dor de barriga, dor no corpo, dor nas articulações, pode ter diarreia, pode ter aquele exantema, que são aquelas manchas no corpo, aquela coceira associada também. Em geral, esses são os principais sintomas que vão fazer a gente suspeitar num quadro de dengue. Um quadro simples de dengue, né? Não os quadros que a gente chama de dengue, né, mais grave, que trazem os sinais de alarme. Mas todo paciente que apresente esses sintomas se enquadra no momento, porque a gente está vivendo uma situação de epidemia, né, de dengue, ele já se enquadra como um caso suspeito e deve procurar atendimento para que seja feita a estratificação desse paciente. Eu queria saber se a minha menina é transplantada do rim, né? E ela tem imunidade baixa. Ela pode pegar essa doença, né? Porque eu tenho 61 anos, também tenho o risco também de pegar, né? Eu queria saber assim, qual é o risco que a minha filha tem, né? Que ela tem a imunidade baixa, né? Como eu já falei, que ela é transplantada do rim, né? E eu também, né? Queria saber qual é o sintoma, né? Que venha causar nela, né, da doença, né, da dengue, né? Paciente transplantado, ele vai entrar num grupo de pacientes que a gente considera como pacientes com um risco aumentado para desenvolvimento das formas graves de dengue. São esses pacientes, por exemplo, lactentes menores de 2 anos de idade, gestantes, pacientes imunocomprometidos, onde se enquadraria o paciente, né, transplantado, pacientes com mais de 65 anos e comorbidades associadas e mais alguns outros pacientes que a gente faz a análise de acordo com a consulta médica. Então, esses pacientes, esse grupo específico, tem um risco maior de desenvolvimento das formas graves de dengue, sim. E por isso, durante a avaliação clínica e durante a consulta, a gente vai ter que trabalhar com esse paciente e tomar condutas de acordo com isso. Então, a gente vai pedir alguns exames adicionais, vai ficar mais de olho em relação à evolução desse paciente nos próximos dias, porque, como a gente sabe, a dengue é uma doença dinâmica. Hoje, eu classifico ela como um grupo. Amanhã, ela pode ser reclassificada, né, como uma forma mais grave. Então, a gente sempre tem que estar fazendo essa avaliação dinâmica da dengue. Minha dúvida, doutor, é quais são as sequelas que as pessoas podem ter depois que pega a dengue? Porque eu estou reparando que tem algumas pessoas que estão tendo alergia no corpo. Tipo umas bolinhas assim, cheio de... Tipo umas bolhas, umas bolinhas. E que dá muita coceira, fica vermelhão. Isso tem alguma coisa a ver com as sequelas? Essa questão do prurido, né, da coceira que o paciente pode desenvolver em associação daquelas manchas no corpo, geralmente acontece um pouquinho depois dos sintomas iniciais da dengue, tá? Então, a gente vai ter nos primeiros dias a febre, as dores, e um pouco depois aparece esse exantema, né, que são as manchas, e a coceira. Isso não necessariamente é uma sequela, é só uma evolução natural da doença. E isso tende a se resolver em, no máximo, aí 10 dias, tá? E principalmente com o uso da medicação, bem orientada pelo médico, pela consulta médica que for realizada, tende a se resolver. Agora, em relação às sequelas, de fato mesmo, o que seriam sequelas, por definição? Seria algum sintoma que persista depois que a doença cure, tá? Então, o paciente vai sarar da dengue e, digamos que ele vai ter
3 meses depois, ainda continua tendo dores nas articulações ou dor no corpo, aí sim a gente vai precisar iniciar um processo de investigação, né, para ver se realmente isso é uma sequela da dengue. Tem alguns estudos que mostram que pode existir algumas sequelas a longo prazo, mas aí vai ter que ser avaliado principalmente a questão com especialistas. Doutor, eu já tomei minha vacina faz algum tempo, eu posso contrair ela de volta? Como ele está comentando que ele foi vacinado há algum tempo, possivelmente a vacina que ele tomou foi a vacina que estava sendo disponibilizada há algum tempo atrás, né? Que é a vacina que hoje em dia já não está mais sendo aplicada. Então, a vacina ela também não teve uma boa aceitação, então acabou que ela não está mais sendo aplicada e ela não tinha 100% de resposta, né? De imunidade. Então, sim, o paciente tem risco de desenvolver a doença, né? Ela pode ter uma doença um pouco mais atenuada, mas corre esse risco sim de desenvolver a doença. Sempre falam que é só água parada, mas eu sempre tive dúvida nisso. Será que só água parada também ou tem um outro causa que causa isso daí? A principal forma de combate é evitar criadouros, né? É a gente não jogar lixo, é a gente evitar água parada, é a gente se ver isso acontecendo, fazer as devidas denúncias, né, aqui na prefeitura, para que a prefeitura possa agir, apesar de que a gente está com um número muito grande, né, dessa situação acontecendo, mas a prefeitura está agindo e tentando ao máximo fazer isso. Como a gente sabe, todos estão vendo, né, a gente está vivendo em um momento que a mudança climática, né, com esse excesso de chuvas, a todo momento a gente está tendo muito foco de água parada. Então, se cada um fizer o seu trabalho, a sua parte, a gente vai conseguir de pouquinho em pouquinho diminuir a incidência da doença. Obrigado, doutor, foi perfeito. Quer ver uma vacina? Quer ver uma vacina que resolve o problema? 90%? Vou mostrar aqui para vocês. Quer ver só? Coloca aqui. Olha só o que vai aparecer aí na tua tela. Olha aí, ó. Parabéns a você que faz isso com a cidade de Paranaguá. Parabéns. Parabéns, porque você está aumentando o criador. O doutor acabou de falar. Como é que faz para combater a dengue? Bom, cuidado com lixo. Olha isso aí. Se a gente não tivesse coleta de lixo na cidade, ainda vai lá, né, minha gente? Aí tem tudo, né? Aí é uma combinação, a água, o lixo, tá aí. Lamentável. Obrigado à pessoa que nos mandou. Você pode estar perguntando assim, mas em que lugar é esse aí? Que bairro é esse? Gente, isso é o de menos. Você pode sair em qualquer canto da cidade de Paranaguá, que pela falta de consciência de algumas pessoas, você vai encontrar isso aí. Onde você for, você vai encontrar uma imagem muito parecida, muito semelhante com isso que a gente acabou de ver. Então, pouco importa qual é o bairro, aonde que está, aí não importa nesse momento. O que importa é que o lixo está lá, está ali e está em vários outros lugares aqui da cidade. E aí, tudo que a gente fala de dengue aqui, todos os dias, em todos os programas, cada vez mais vamos falar. Daqui a pouco vai começar a falar em morte. Saiba que você é o responsável por tudo isso, né? Lamentável. Vou chamar o Pierre aqui, ele tem mais um assunto ao vivo para nós. Né, Pierre? Lamentável o comportamento de algumas pessoas, aproveitando aí a tua participação, porque a gente fala no BDL, a gente fala no Voz do Litoral, a gente fala no Litoral Urgente, e vamos falar cada vez mais, essa que é a questão, porque o comportamento das pessoas, acabei de falar aqui, se a cidade não tivesse a coleta de lixo, ainda vai lá, né? Bom, o povo não tem o que fazer com o lixo, mas pelo amor de Deus, situações aí muito preocupantes, Pierre. Pois é, Tony. Então, antes mesmo de eu participar mais uma vez trazendo outra informação, eu acho muito importante a gente, de fato, mais uma vez, bater nessa tecla. Parece repetitivo às vezes, mas é preciso para ver se a população, de fato, entende que o papel de cada um é importantíssimo no combate à dengue. Hoje, pela manhã, no Bom Dia Litoral, eu citei uma frase que eu falo com frequência, Tony, aqui no Voz do Litoral, quando eu participo ao seu lado debatendo esse assunto, que é: de pouco vai adiantar cobrar do poder público, ou até mesmo de nada vai adiantar cobrar dos poderes públicos, se a população não fizer a sua parte. Dengue é comportamento da sociedade.
Só nessa semana, Tony, é a terceira vez que eu participo aqui do Voz do Litoral e a gente toca nesse assunto. Mas é importante para ver se a população finalmente aprende que o seu dever de casa deve ser feito. Conferir a geladeira, conferir principalmente quintal, conferir o telhado, a laje. Muitas pessoas não percebem, mas tem objetos acumulando água parada em cima das suas residências. Às vezes tem alguns objetos pequenos, outras vezes a própria calha que pode acumular essa água parada. Então é importante que a população faça a sua parte para assim podermos vencer a batalha contra a dengue. Repito, dengue é comportamento de sociedade. Não adianta ficar gritando nas redes sociais, pedindo pelas ruas, não adianta de nada publicar no Facebook, no Instagram, no Twitter ou qualquer outra rede social. Eu quero fumacê na minha região. Não adianta. O que vai realmente importar, a melhor vacina, como você disse, é evitar focos de proliferação do mosquito vetor do Aedes aegypti, ou do mosquito vetor da dengue e de outras doenças, o Aedes aegypti. Perfeito. Obrigado, Pierre.